Bom estar de Boa volta. pra cacete. Nossa, é bom demais. Faz muito tempo que a gente não se Patrãozinho, fala. você tá lindo demais. Eu tenho que te falar isso, você tá lindo demais a conta. Porra. Quisera eu ter uma Então eu barba vou... assim tão bonita, viu? Uma barba Você tem crescente uma... assim tão bonita, né? Oh, que Ai, coisa cara. linda. Que coisa Eu vou linda. começar assim e a gente bate papo depois, tá bom? Fechou? Vamos lá, vai. Faz muito tempo que a gente não grava isso aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta a essa bagaça depois de um mês. Mas é isso, nosso recessinho funcionou e estamos de volta. Então, para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e esse é o Zonecast, o já consagrado podcast do Tailgate Zone. Estou novamente de volta aqui com meus queridos amigos Fernando Luquiba e não é outra pessoa, sou eu mesmo. Estou ligeiramente diferente, mas sou eu mesmo. Ai, Fernandão, nesse dia 15 de janeiro, quando estamos gravando, e agora já vamos deixar o aviso aqui para geral, começaremos a gravar toda segunda-feira e vamos publicar todo o podcast na quarta-feira. Voltamos ao original, o que era o Zonecast lá nos seus primórdios. Quase nos seus primórdios, porque antes eu gravava com o Doimo no domingo e lançava na segunda. Só que aí depois a gente mudou para toda quarta-feira o Zonecast e está de volta toda quarta-feira agora o Zonecast. A gente grava na segunda, quarta-feira está no seu agregador preferido de podcast. E eu começo, antes de chamar vocês aqui para falar os seus boa noites, os seus sentimentos e tudo mais, a gente começa esse podcast no dia 15 de janeiro de 2024 falando I have a dream, Fernandão. É isso. Boa noite, tudo bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui nesse Zonecast. Muito bom estar de volta, muito feliz de estar reencontrando vocês. O patrãozinho foi modesto, né, Luquiba? Disse que está ligeiramente diferente, ele está ligeiramente mais bonito, na verdade. Vocês são besta demais. Né? E 15 de janeiro de 1929, né? Nasceu uma das figuras mais relevantes da história da humanidade e do século XX, sobretudo, das figuras mais importantes aí na luta pelos direitos civis, na luta contra o racismo. Nós estamos falando aqui, hoje, feriado nacional nos Estados Unidos, de Martin Luther King Jr. Hoje, dia de Martin Luther King, feriado que é comemorado toda terceira segunda-feira do mês de janeiro e hoje, coincidentemente, a terceira segunda-feira do mês de janeiro caiu exatamente no dia do aniversário de Martin Luther King. Maravilha! Muito bom, muito bom. Então, hoje, para quem não sabe também, vai estar datado o que estamos falando agora, né? Então, hoje a NBA tem todos os jogos, tem um monte de homenagem e tudo mais, tem uma campanha educativa muito top. Nossa, muito top. Estou muito velho falando muito top. Mas, enfim, muito da boa. Já começaram nas redes sociais deles, então com certeza você vai ouvir isso depois. Mas não custa nada ir lá no Twitter, ir lá no Instagram e dar uma conferida nas redes sociais da NBA. É isso aí. Vale lembrar também, o Fernandão falou do dia 15, né? Então, sempre o Martin Luther King Day acontece entre o dia 15 e o dia 21 de janeiro. Então, isso é bem interessante também. Luquiba, eu já vou te chamar daquele jeito gostoso, porque a gente tem que informar todos que a sua câmera vai cair em alguns momentos, mas ouviremos o seu áudio. Boa noite, Luquiba. Estava com saudade do senhor e eu vou furar com você novamente no Happy Hour dessa semana. Boa noite, Clê, Fernandão. Sim, minha câmera vai cair constantemente, minha internet segue com o mesmo problema. Sim, Fernandão, nosso patrãozinho está mais bonito, eu já disse para ele que agora está com cara de homem. Vocês são foda, viu? E aderiu o nosso visual de barba, então estamos todos felizes, só faltou nosso querido Eric aqui para fechar. Bom, saudades de vocês, né? Especialmente o Fernandão, o que a gente já conversou bastante, mas o Fernandão fazia tempo que eu não conversava. Espero que tenha aproveitado bastante a sua viagem até o fim do mundo. E depois a gente troca figurinhas aí. Exatamente. Eu comecei rapidinho o podcast e a gente troca figurinha após o podcast, que eu tô com saudade de vocês. Vamos fofocar um pouco.
fofoca move a humanidade, né? O que seria um historiador a não ser um fofoqueiro do passado? Melhor isso do que o Rafik falando que o geógrafo é um pato, né? Mas tudo bem, deixamos isso para outro podcast. Minha câmera desfocou, mas o que é importante dizer a todos é não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e ali no TikTok, @Tailgate Zone. A gente já falou isso em outras edições, a gente está um pouco atrasado, um pouco em mudança e tudo mais, então não tem aquele conteúdo ativo de sempre, mas temos muita coisa lá nas redes sociais, inclusive saiu uma entrevista interessante com pessoas ilustres do Comitê Olímpico Brasileiro, confiram, pessoas que a gente conversou quando a gente esteve lá em Santiago, então tá bem legal, falando sobre o esporte brasileiro e tudo mais. Do mais, para você que está aqui no seu Spotify, você pode nos ver também no podcast, porque o Spotify agora tem vídeo. Agora não, já tem um tempo, né? Tô datado também falando isso. Mas existe vídeo no Spotify. Mas caso você não tenha Spotify, tem outro agregador e quer ver nossas carinhas, quer ver eu de barba, quer ver eu de cabelo cortado, entendeu? Quer ver nós três de barba, inclusive. Porque estamos os três de barba. A gente tem que mudar isso aqui para Zone Birdcast. Mas não faremos isso. Enfim, você pode acompanhar a gente no YouTube. Então, ali, ó, vai lá no nosso canal, Tailgate Zone BR, inscreva-se, deixe seu comentário nesse podcast aqui, dá o like, ativa o sininho, faz aquela porra toda que todo mundo sempre fala, porque vale a pena. Tem uma notícia bem legal aqui que o Luquiba acabou de mandar no nosso chat. Eu vou puxar o nosso ponto da semana e começaremos por ela, porque como eu comentei do PAN e comentei agora das entrevistas que a gente deu recentemente, tem algumas pequenas mudanças e eu acho que a gente precisa comentar. Eu só me perdi porque tem tempo que eu não mexo no StreamYard. Achei. Vamos lá. Corta, chuta, pegou! Pra primeira base! A gente vai mudar todas essas vinhetas em algum momento, esse ano. É promessa. Então vamos lá. Só para fazer o link com o que a gente falou, das entrevistas do COB e tudo mais, falamos muito que o TZ gostaria de estar em Barranquilha em 2027 para o PAN de Barranquilha. Mas, entretanto, todavia, porém, sabemos que não será mais em Barranquilha. Onde será? Não sabemos. Mas cancelado o PAN em Barranquilha, será em outro local. Pode ser até que seja São Paulo. Pode ser que seja Rio. Pode ser que seja qualquer lugar. Não sabemos ainda. Não é isso, Luquiba? Exatamente. Não tem nenhuma candidatura engatilhada, né? Cancelaram a candidatura de Barranquilha, único e exclusivamente porque eles não cumpriram a parte financeira, né, que foi acordada do Panam. Então, a notícia não vai ser mais lá. Onde vai ser? Só Deus sabe. Os rumores que possam ser em São Paulo é porque São Paulo estava engatinhando uma candidatura para 31. E aí, de repente, com esse cancelamento, pode ser que antecipe. Eu acho difícil, mas a gente torce, né, para que seja, porque aí a gente vai conseguir fazer uma senhora cobertura. Imagina, aí é todo mundo do TZ fazendo a cobertura. Aí a gente vai ter que pedir umas 30 credenciais. Não, brincadeira, não tem tudo isso. Mas beleza. Fernandão, eu ia te fazer uma pergunta em cima disso, mas você sabe como que é, né? Eu já esqueci completamente. Não, lembrei. Eu fui cobrir lá o encerramento do PAN, né? No dia eu consegui o ingresso, através do ingresso de imprensa e tudo mais. Fui cobrir, fiz uma cobertura não tão dentro do gramado, como o Xará e o Natanzinho fizeram, mas foi bonito. A gente comentou, porra, finalmente alguém fez um negócio bem legal. O pessoal da Colômbia entrou, botou sei lá, uma energia que não estava existindo muito ali naquele encerramento. Aí foi belíssimo quando o pessoal da Colômbia entrou, mas deu ruim. Que seja na nossa terrinha agora, né, Fernando? É uma pena, né? A gente estava programando Barranquilha ali, pertinho de San Andrés, né? Onde tem uma das praias mais bonitas da Colômbia. Terra de Shakira, né? E a gente ia aproveitar para poder dançar com Shakira em Barranquilha. E agora não mais.
sobre essas possibilidades, né, de São Paulo, falou-se em Assunção, falou-se em cidade, eu acho que Vancouver, no Canadá. Acho que São Paulo fica difícil, né? Embora, como o Luquiba falou, né, São Paulo tem uma candidatura aí meio que engatilhada para 31, antecipar isso em 4 anos, num ano que você tem uma eleição municipal para acontecer, com 2 anos de preparação apenas para o prefeito que pegar a cidade, eu acho que bem complicado de São Paulo engatar aí essa antecipação e conseguir. Falam muito, né, de Lima, que foi a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2019. A estrutura, né, da cidade que foi montada, né, a estrutura esportiva da cidade que foi montada em Lima, está sendo muito bem aproveitada pela população da cidade, pela população peruana, e talvez tenha chance, embora, né, seja muito perto de uma edição da outra, né, apenas 8 anos de distância entre Lima e a possível Nova Lima em 2027, mas falam também de uma possibilidade forte de Lima repetir aí para poder continuar aproveitando as estruturas que foram montadas em 2019, ou Lima, ou então alguma cidade dos Estados Unidos ou Canadá, porque a gente sabe que lá para cima as coisas já estão sempre mais ou menos ajeitadas. Para baixo, um período tão curto, né? A gente está falando aí de 3 anos de preparação apenas. Seria bastante difícil pensar que uma cidade como São Paulo, mesmo Assunção e outras cidades que não Lima aqui na América do Sul pudessem receber os Jogos Pan-Americanos. Fica para uma próxima etapa conhecer a cidade de Shakira. Sem contar que 26 tem a Copa lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, talvez isso possa ajudar também. Bem lembrado, Luquiba. É muito mais fácil, né? Quando você é uma colônia só de colônia mesmo, né? E não explorado pra cacete como a gente foi aqui, né? Aí realmente fica mais fácil as coisas lá para cima. Mas enfim, dito já as coisas que eu adoro criticar, encher o saco e tudo mais, vamos pular para um assunto bem legal, Luquiba, que você trouxe, e eu estava completamente perdido desse tipo de notícia, mas teremos uma liga feminina de hóquei. Eu não gostei do nome. Já antecipo aqui que PWHL é péssimo, mas eu gostei da ideia. São 3 times no Canadá e 3 times nos Estados Unidos, certo? Isso, só para contextualizar, né, teve, acho que em 19, um rompimento, né, da Liga Canadense Profissional Feminina, e desde então estão órfãos, né, de uma liga profissional. E aí a Associação Profissional Feminina, né, de jogadores, meio que fez uma greve para boicotar todos os outros pequenos projetos, até que surgiu esse projeto da PWHL. Ele é bancado pelo grupo do Mark Walter, que é um desses bilionários aí da vida, e o projeto foi em comum acordo com a associação. Então, assim, já tem essa vantagem que já iniciou o processo, já estamos com o calendário jogando, se não me engano, foram 3 ou 4 jogos já por equipes. Já está tudo mastigadinho, já tem um acordo coletivo assinado por 8 anos. Então, assim, é um engatinhamento do possível acordo no futuro com a NHL, que aí talvez a gente tenha a WNHL. Então, é para ficar de olho. Quais são as diferenças? Primeiro que não existe nome de time. Começou por aí. Quando eles criaram, eles previram que iam colocar alguns nomes de times, mas não foram bem aceitos, não só pelos fãs, mas pelas próprias atletas, né? Que era Boston Wicked, Minnesota Superior, New York Sound, Montreal Echo, Ottawa Alert e Toronto Torch. Eles não curtiram, então a decisão foi manter só o nome da cidade, então é o PWHL Boston, PWHL Nova York e assim por diante. Só muda a coloração. Boston tem a tonalidade verde, Nova York turquesa, Minnesota roxo, Montreal bordeaux, Toronto azul e Aurora vermelho. Mas a camisa é padrão, as jerseys, né, o logo é tudo padrão. E a previsão para a próxima temporada, aí sim, cada cidade vai conseguir ter a sua própria identidade, nome, jersey e assim por diante. A diferença é o que eu comentei com você em off. Não tem proprietários. Hoje,
né, o grupo do Mark Walter, ele controla 6 equipes. Então, decidiram uma comissionária, dentro dessa comissionária, uma vice-comissionária, e aí cada equipe tem o seu ou a sua GM para controlar, mas é tudo pago pelo grupo. Então, talvez isso também é uma coisa que possa ser que mude, né, com o aporte financeiro para frente. Basicamente, as regras são as mesmas da NHL, tem algumas diferenças. Uma que eu gostei demais, que é uma regra que chama jailbreak. Você já jogou banco imobiliário? Sabe quando você tem um passe livre da prisão? Cara, maravilhoso. Jailbreak, cara. Maravilhoso. É basicamente isso. Se um time está em penalidade e o time que está em desvantagem numérica fizer o gol, o que eles chamam de short-handed goal, esse gol anula a penalidade. Então, o time já é recompensado com o retorno do seu atleta. Achei isso fantástico. E o sistema de pontuação também é um pouco diferente, né? Na NHL, a gente tem 2 pontos por vitória, seja vitória em tempo regular ou overtime, e quem perde no overtime é 1 ponto e derrota 0. Nessa liga, a vitória dá 3 pontos, a vitória em tempo normal, a vitória na prorrogação ou no shootout é 2 pontos, e aí o resto é igual. Então, um pouquinho, mas assim, eu estou bem empolgado, e a gente talvez está vendo o nascimento, né? Como a gente viu lá um tempão atrás da Major League Soccer, começou engatilhando mais ou menos nesse mesmo caminho. Então, eu estou empolgado para quem sabe daqui uns 10 anos a gente já tenha estabelecido de fato a WNHL. PWNHL. Ou a WNHL, como a gente brincou em off, realmente. A temporada regular termina no dia 5 de maio. Eu não achei, não sei se o Luke vai ter informação quando começa a pós-temporada, mas já é algo interessante aí. Entre junho e julho, eles dão uma pausa por conta de algum outro torneio que vai ter, e aí retoma. E aí a previsão é que a nova temporada inicia em novembro, né? Porque esse ano começou agora em janeiro. Então, a próxima já começa em novembro para se adequar melhor ao calendário. Eu só gostei do seu otimismo sobre daqui 10 anos a gente vê, né? Coitada da WNBA que está aí já há mais de 20, tentando a atenção de todo mundo e só agora conseguiu com Liberty Aces, né? Mas, enfim, que seja 10 anos mesmo, que seja muito mais rápido, que seja 5, que seja em 3, sei lá, enfim. Lindíssimo, né, Fernandão? Pô, eu gostei, eu dei essa banada aqui porque eu tô na roça, tô aqui na casa da minha sogra, meu sogro, e aqui tá uma pernilongada danada, de vez em quando eu dou um tapinha aqui pro pernilongo voar. Eu gostei demais da ideia, e fundamentalmente porque a gente vê uma liga, né, um protótipo de liga que nasce com o acordo com as jogadoras. Acho que é fundamental isso. Não é uma liga que nasce da ideia de algum bilionário, de um cara aí que agora vamos arrumar gente para poder jogar esse negócio aqui. Não, o negócio nasceu uma ideia compartilhada entre o cara que está financiando isso tudo e as jogadoras que vão fazer o esporte. Isso é muito bom. Eu acho legal também essa coisa de terem dado uma freada nos nomes, né? Porque isso mostra que deixa o negócio acontecer um pouco, deixa as cidades também participarem do processo de escolha, quem sabe fazer uma eleição, vira e mexe, né? Acontecem eleições para mudança de time, a gente viu isso recentemente com a NFL, quando o Redskins mudou para Commanders, teve um pouco de gente falando um pouco ali, um pouco aqui, todo mundo dando sua sugestão e tudo mais. Eu acho que isso também cria engajamento dentro das cidades que já têm ótima tradição, né, no hockey, né, o Kiba falou de Ottawa, falou de Vancouver, Boston, né, cidades que têm tradição já no hockey. Isso é muito legal e tomara que sim, tomara que isso em breve se transforme numa liga que a gente possa continuar aqui assistindo e cobrindo com mais fervor e louvor aqui pelo Zonecast também. Falando em fervor e louvor, em breve teremos também o draft da WNBA e a gente vai fazer um rolezinho legal aqui, tá? Porque teremos a Camilona, nossa grande Camila, que eu acho que será top 5 nesse draft aí. Eu tô empolgadaço para isso. E ela ainda pode acabar no meu fever. Nossa, que delícia. Coisa boa. Senhores, mas saindo de hockey, não vamos para o hockey masculino, nós vamos para a NBA, porque eu queria falar o seguinte. Estamos chegando, daqui um mês, temos o All-Star da NBA, que esse ano vai para o único lugar possível
que ele poderia ser, que é conhecido como Indianápolis. Então, o All-Star volta para Indiana, porque em Indiana é onde o basquete... Como que é que o Pacers sempre fala? We grow basketball here. É isso, entendeu? É isso. Em 49 estados dos Estados Unidos, é só basquete. Em Indiana, é paixão. E aí, para comemorar isso, eu separei uns numerozinhos aqui, que é muito... Assim, vai sair uma nova parcial da votação dia 18. Dia 18 é quinta, certo? Quinta, isso. Dia 18 é quinta. Mas, por enquanto, nós temos o time, que seria o time titular. Vou falar leste e oeste, tá? Mas vai ter o draft, como sempre, e tal. Provavelmente Antetokounmpo e LeBron que vão escolher, né? Mas temos aí, no leste, seria Haliburton e Trae Young, os dois guards, e os 3 alas, vamos dizer assim, né? Antetokounmpo, Embiid e Tatum. É um timaço do leste. No oeste, nós temos Doncic e Curry, LeBron, Jokic e Durant. São 2 timaços titulares já. Eu começo por aí. Putaria total. Muito bom. Vocês não gostam do jogo, mas tudo bem. Mas o que eu queria trazer aqui é que o Haliburton está em primeiro entre os guards do leste, com 2.192.000 votos. Isso é lindo. Ele tá, 400 mil votos atrás do Doncic só. E ele é incrível. Isso só diz o que é a temporada dos Pacers, o que é a temporada do Haliburton, entendeu? E o quanto eu estou feliz com o meu time, apesar da derrota pro Nuggets no último domingo. Conhecido também como ontem. Mas eu só falei isso porque eu queria puxar a sardinha do meu amor, Haliburton, e falar para vocês o que vocês estão achando dessa temporada da NBA. A gente já teve torneio de meio de temporada, a gente já tem time que tá brilhando pra cacete, a gente tem um Embiid que tá jogando muito, a gente tem um Jokic que continua jogando absurdamente, a gente tem o Pacers com um dos melhores ataques da competição, a gente tem um Memphis Grizzlies que tá todo completamente no departamento médico. Começando por você, Fernandão, o que você tá achando dessa temporada que, pra mim, tá infinitamente melhor do que a temporada passada? Então, assim, eu estava dando uma olhada hoje no ranking da NBA, né? A 13ª semana do ranking da NBA, lá do site da NBA, saiu hoje, né? Eu acho que hoje, e me chamou muito a atenção que a gente tem OKC na primeira posição, a gente tem Minnesota na 4ª posição, a gente tem New Orleans na 6ª e o seu Indiana na 9ª posição. Eu acho que isso fala muito da temporada da NBA, né? A gente está falando de 4 times que talvez há 2, 3 temporadas não frequentariam um top 10 de ranking de maneira alguma. E a gente está falando de um OKC que não só é hoje o líder do Power Ranking da NBA, mas também tem um cara que está, de certa maneira, cotado para o prêmio de MVP, né, o Shai Gilgeous-Alexander, cara que está jogando absurdamente, assim, é incrível quanto... Esse cara, a gente já vem vendo, né, ele caminhando para ser o grande jogador que ele já é agora, né? E você está falando do Haliburton, a gente está falando de um New Orleans que há muito tempo também a gente fala da juventude de New Orleans e que talvez precisasse de um cara para poder conduzir essa juventude. A gente falava, né, que o Van Gundy não era esse cara para conduzir a juventude de New Orleans, e agora a gente vê um Brandon Ingram jogando muito, né, o Zion conseguindo controlar um pouco mais a balança dele, embora também sempre tenha seus problemas, suas lesões. E Minnesota, né? Minnesota que na temporada passada com o Rudy Gobert parecia que tinha sido uma troca ruim, né? E ele não tinha se encaixado muito bem no time. De repente, nessa nova temporada, tudo mudou. A gente está falando de um quinteto que é fortíssimo, embora a gente já tenha comentado uns 2, 3 episódios atrás, aí, antes da nossa parada, que é um quinteto muito forte, mas não é mais do que isso. Para além do quinteto, não tem muita coisa em Minnesota, então vão ter que explorar muito essa juventude de Minnesota para poder conseguir se manter nessa posição que eles estão hoje dentro da NBA e dentro do Power Ranking da NBA. Então isso fala muito também de uma decepção
e aí me toca um pouco mais profundamente, né, Lakers, né, que se movimentou muito durante a off-season, trouxe muita gente, muitas pessoas falavam que talvez fosse a temporada para os Lakers, e a gente está vendo um time que não tem comando, um time que não tem uma montagem de time que você saiba, os caras vão jogar assim, não tem isso. Estamos falando de um envelhecido Golden State Warriors, né, que teve seus problemas com o Draymond Green, que está voltando para jogar essa semana. Com os caras um tanto quanto o Claudicantes, o Memphis que começou muito mal e depois com a volta do Ja Morant deu uma esticada, mas agora, como você falou, né, tá com muita gente lesionada. É uma temporada surpreendente, pelo menos quando a gente olha para esses 4 times que eu falei e o nível que esses caras estão jogando, fora, claro, né, Denver, que o último campeão, Boston, que se mantém ainda como um contender constante, o Philadelphia 76ers, que isso até era uma pergunta que eu ia fazer para o Luquiba, né? Eu estava vendo esses dias o Embiid jogando, e vou perguntar para o Luquiba, e se for fazer essa pergunta agora, se o Luquiba acha que o Embiid é mais MVP agora do que ele foi MVP quando eleito MVP na temporada passada. Antes do Luquiba responder, vou jogar mais coisa para você, tá, Luquiba? Eu vou deixar você dar seu review, falar igual o Fernandão, mas tem 3 coisas, além da pergunta do Fernandão, já segura mais 2 aí para você também, que a primeira esse OKC não surpreende. Isso aí já estava escrito no papel, né? Começa por aí. Esse OKC não surpreende. A gente falou muito da construção desse elenco e o que esse time ainda pode ser, pensando em capital de draft que eles têm e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto. Depois quero que você discorra sobre... Eu tô muito velho. Mas enfim, discorre sobre isso depois. E mais uma pergunta para você, que aí não é em forma de zicar, entendeu? Porque nem a Dercy Gonçalves tira o título do Boston Celtics nessa temporada. Mas, enfim, cara, são 18 vitórias consecutivas em casa. O Boston Celtics não perdeu em casa ainda. Esse time, a gente pode meter o pau no Mazzulla, falar que a gente sente saudade da defesa do nosso Udoka, mas o que esse time do Celtics está jogando é impressionante. O Jrue Holiday foi a cola que esse time precisava. Bom, vamos lá. Como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Quando você falou do All-Star, eu balancei a cabeça porque, desculpa, o Shai não está na lista top 5, para mim isso é medíocre. Com todo respeito à história do Curry, com todo respeito ao que o Doncic também está fazendo, mas o Shai deveria ser o primeiro dessa lista aí. Já começa aí, para mim, o maior equívoco que aconteceu. Também estou mega feliz pelo Haliburton, você sabe o quanto eu também tenho carinho por ele. E não só Indianápolis é a cidade do basquete, quanto colocaram uma quadra de basquete no aeroporto de Indianápolis. Então, assim... Sim, eu esqueci de falar isso, obrigado. Vale muito a pena conferir isso. Agora vamos falar, né, da temporada. O Fernandão já destacou bastante coisa. Eu acho que só esqueceu de falar outros 3 times que também estão surpreendendo positivamente. Um deles é o Magic, que a gente já sabia que ia ter essa evolução, né? Talvez não para essa temporada, mas a gente já vem falando que nos próximos 2, 3 anos a gente ia ter Pacers, Magic, a gente ia ter uma inversão de valores, né? Falou errado, Luquiba. Pelos próximos 10 anos, a final do Leste será Magic e Pacers, é isso? Não, sim, eu tô falando, pelos próximos 3 anos já vão chegar lá para brigar. E aí, quanto tempo vão ficar, aí só Deus sabe. Mas a evolução do Utah Jazz, para mim, é uma coisa muito positiva, que o Danny Ainge está fazendo uma reconstrução muito bem feita. E o Houston Rockets também, que é outro time que a gente sempre falou que tinha muito capital ali, tinha muito jogador interessante, e tá na mão certa, né? O Doca tá lá e é um time que hoje briga pelos 50% de aproveitamento e até aspira por um play-in. Então, assim, vale muito a pena. Algumas decepções, o Fernando já falou. Para mim não é surpresa alguma ver o Spurs no fundo da tabela. Eu falei para você que eu não acho o Wembanyama tudo isso que todo mundo fala, tanto que hoje o MVP não é ele, né, o Rookie of the Year não é ele, né, hoje para mim é o Holmgren, tem jogado
tanto quanto ou até melhor e sendo mais decisivo para o time, né? Então, acho que isso vale a pena. O Fernandão já falou o resto, acho que não preciso me estender. Vamos às perguntas, Fernandão. O Embiid, hoje ele está jogando no nível superior ao que ele jogou quando ele estava MVP. Só que, da mesma forma que ele está jogando mais, o Jokic também está jogando mais do que naquela época. Então, para mim, o Jokic continua à frente dele, né? Os dois levaram o nível, mas o Jokic ainda, para mim, está no nível superior. Eu acho absurdo não colocar o Jokic na frente de novo, né? De novo a NBA vai fazer essa papagaiada de não considerar ele, o que para mim é. Isso eu também não entendo, porque não seria o Jokic e o Embiid para decidir os times? Por que tem que ser o LeBron e o Giannis, por exemplo? Para mim tem que ser os atuais MVP, as pessoas mais importantes, no caso seriam os dois. Então acho que é outro equívoco aí do All-Star. Vamos lá, Joe Casey perguntou, sim, não é surpresa, a gente sabia que eles sabem draftar bem, eles sabem desenvolver bons jogadores, né? É uma franquia que acerta bastante com isso, já tinha um capital de draft absurdo, a gente vê hoje o Shai, que veio naquela troca do Paul George, né? Que o pessoal do Clippers deve estar soltando rojões, né? Porque você perdeu o Shai e tantas outras picks para isso. E você tem o Holmgren, você tem outros jogadores importantes, né? Tem o Giddey, que está se envolvendo, está envolvido, né, nos escândalos que a gente ainda não sabe, que ainda não foi divulgado na íntegra, mas está afastado. E você ainda tem uma enormidade de escolhas. Óbvio que o Oklahoma não vai draftar todo mundo, porque você não tem espaço para colocar todo mundo para jogar. Então, é bem provável que você vê trocas em draft, de repente, trade-up, você dá 3, 4 escolhas por uma escolha mais alta, e aí você consegue fechar um elenco, né? Então, eu acho que o Oklahoma tem tudo para ser a próxima dinastia aí da NBA. Agora você falou do Celtics. O Celtics é um sentimento agridoce, vamos dizer assim, porque se por um lado a gente tem 18 vitórias em casa, o que nunca aconteceu isso nem em tempos de Red Albrecht e tantos outros lendas que passou lá, e por outro lado a gente tem um time que depende da bola de 3. É isso, o jogo do Celtics hoje é isso. Eu sou crítico do Mazzulla por conta disso, nem por conta da defesa, porque sim, o time do Udoka defendia mais, mas na época, tanto do Brad Stevens quanto do Udoka, o time tinha alternativas que não fosse bola de 3. Hoje, o Mazzulla não sabe corrigir o time. Você vê o Celtics jogando, você não consegue ver, durante a partida, esse Celtics se ajustando para conseguir combater um adversário. Então, você vê várias derrotas que o Celtics toma virada por conta disso. E tem inúmeros reportes que o Mazzulla não lê os reportes, não treina fraquezas, tal. Então, assim, a minha crítica é por conta disso, não é a amendoizada do tipo, não, o cara, de fato, ele não está preparado para ser um treinador. Ele é um ótimo assistente, mas não um treinador. Isso faz muita falta, porque você vê, em dias que a bola de 3 não cai, não adianta, o Celtics não tem outro recurso, o Celtics perde, e vai ser assim até o final da temporada. Essa é a minha preocupação para frente, porque hoje você ganha um jogo aqui, outro jogo ali. Quando você pega a série de playoffs, esquece, você vai tomar porrada, porque você vai ter do outro lado alguém que vai estar se ajustando contra você. E se você não tiver na noite boa, esquece, você não vai ter como fazer. Então, a minha crítica é isso. Por isso que eu não acho que é tão certo assim por esse título. Talento tá melhor. O Boston da temporada passada para esse Boston, eu concordo com você. O Boston tá melhor em questão de talento. Porzingis caiu como uma luva e o Holiday também encaixou bem no time. E a gente teve a evolução do White. Ninguém tá falando, mas para mim é um cara que tá jogando demais. Então, assim, o time tá mostrando que tá num nível superior. Mas o que me preocupa é banco. E a diferença do Boston, por exemplo, o Lakers você tem o LeBron, que ele é um técnico dentro de quadra. Você pode não ter o comando, mas ele consegue organizar. Quantos vídeos a gente já não viu de ele chegar e puxar no meio da roda, falar, olha, tá vendo aquilo que vai acontecer? Faz isso aqui que dá certo. Ou corrigir posicionamento, às vezes de garrafão. Ele vê um mismatch ali no garrafão, ele troca uma peça, fala, ó,
a bola vai cair para você, pega o rebote. Então, assim, você tem uma pessoa cerebral dentro da quadra. Então, assim, isso minimiza um pouco o efeito de você não ter um treinador. Boston não tem isso. O Tatum, ele não é um jogador cerebral. Então, eu acho que por isso, só por esse único motivo, que eu não estou tão otimista assim em relação a título. Eu acho que Boston tem grandes chances de chegar lá, de fazer final, mas eu ainda não acho hoje que o Boston é o melhor time. Para mim, hoje, o time mais gabaritado para ganhar é o Oklahoma, porque o Oklahoma já bateu todos os times tops que você tem aí. E bateu convencendo. Não é aquelas vitórias que você faz que acertou uma bola espírita do meio da quadra. Não, ganhou convencendo. Então, para mim, hoje, se eu tivesse para apostar, eu apostaria em Oklahoma. Eu ainda acho que não é o ano. É um time muito foda, mas ainda não é o ano de ganhar, porque vai faltar experiência em algum momento, vai apertar, a gente sabe como que é isso aí. Eu não quero ficar estendendo muito mais a NBA, porque a gente tem mais um assunto que tá muito em alta agora, que a gente tem que falar de playoffs de NFL, tem que falar das demissões de técnico e tudo mais, mas eu queria trazer um ponto pra gente, realmente para instigar vocês, pra vocês darem uma olhada também, porque vocês estavam falando de MVP, né, e vocês falando do Embiid, vocês falando do Jokic, e é só bem uma reflexão mesmo, tá? Tempos primórdios da NBA, premiação de MVP, muito pivôzão, muito número 5 e muito número 4. Muito, muito, muito. Passamos por uma época de Jordan em que a gente viu muito ala e muito ala e muito shooting guard, então posição 3 e 2 ganhando muitos MVPs. A gente passou por uma época que a gente viu muito point guard ganhando MVP, como foi a época do Curry, como foi do Harden. E agora a gente volta para uma época que a gente já tem aí nos últimos anos Giannis, Jokic e Embiid ganhando. Então eu até separei para não errar, são 5 títulos recentes de ou um power forward ou de um center. E a gente está falando de um 6º ano agora que também pode ser um center. É muito engraçado ver como isso é cíclico na NBA. A gente fala muito do jogo ter mudado, a gente fala muito da bola de 3, mas até os grandões reaprenderam a ponto de serem novamente os MVPs. É um negócio interessante para a gente dar uma olhada depois e discutir um pouco mais. E o engraçado é que isso não tem relação com os rookies que vão chegando, né? Porque se você pegar a lista dos últimos rookies, você vai ver que não tem os grandões na lista. Tudo bem, essa temporada a gente tem o Wembanyama e o Holmgren, só que nos últimos 5, 6 anos você não vê nenhum grandão desenvolvendo para isso. Então é engraçado mesmo. Fernandão, suas palavras de consideração de NBA, porque depois você vai falar de NFL com a gente, vai ser divertido. Não, o que eu ia pontuar sobre isso que você trouxe, né, do retorno dos centers e dos alas de força como MVP, é também uma mudança grande no que esses caras fazem dentro do jogo, né? A gente está falando de lá nos anos mais da década de 60, 50, 60, 70, caras que estavam mais plantados ali, né, muito próximos ao aro, e aí eles tinham uma influência muito grande no jogo. A gente está falando de caras que hoje saem muito mais, né? A gente vê muito o Giannis pegando bola ali no perímetro e batendo para dentro, e o Jokic não precisa nem falar o que esse cara é, né? A gente até discutiu, né, qual é a posição de fato do Jokic, né? O que o Jokic é dentro do jogo. Claro, ele tem uma função um pouco mais ali de 4, 5, 3, mas a gente vê o Jokic fazendo tantas coisas que a gente não consegue definir muito bem qual é a posição que ele joga. E o Embiid é um cara que arremessa de 3, é um cara que bate para dentro, é um cara que sabe fazer, sabe armar algumas coisas. A gente está falando de um Giannis que tem triplo-duplo, né? Então, assim, é um cara gigante que tem muitas assistências durante o jogo, embora tenha um retorno, né, da função e do protagonismo dessas posições, né? Essas posições chegam agora completamente diferentes, ou pelo menos bastante transformadas em relação ao que elas foram no passado da NBA. É algo para a gente trocar mais ideia no futuro próximo. Mas enfim, Luquiba, o primeiro assunto que eu vou trazer, antes da gente falar de playoffs da NFL, é que Michigan Wolverines foi campeão do college football.
certo? Foi campeão em cima do Washington Huskies, do glorioso Michael Penix Jr., que gerou uma imensidão de piadas no nosso grupo, e eu não teria maturidade se esse cara fosse para o meu time no ano que vem. Mas dito isso, eu não quero falar de college football, a gente fala de college football quando o Eric está por aqui, mas o que é interessante é que o treinador do Michigan Wolverines está sendo cotado como o cara a conduzir Justin Herbert e o Chargers na próxima temporada. Jim Harbaugh, o irmão mais velho do John, do Ravens, está cotado para assumir aí o Chargers, e parece ser uma decisão bem acertada, né? Acho que agora o que precisa para o Chargers talvez seja um treinador de calibre mesmo, porque as últimas testadas não deram certo, né? Mas enfim, eu falei essa para falar que tivemos a tal da Black Monday, que eles falam tanto na NFL, que é a demissão em massa dos treinadores, e a gente teve nessa ida aí Arthur Smith, a gente teve Pete Carroll, a gente teve Ron Rivera, a gente teve quem mais? E a gente teve o Tio Bill. A gente teve o Tio Bill demitido do Patriots. O cara lá dos Titans, o Vrabel. O Mike Vrabel, que a torcida do Titans ficou puta dele ter sido mandado embora. Boa também, Fernandão. Foi muita gente, né, Luquiba? Foi muita gente embora. E a gente já discutiu o destino dessa galera, né? Cara, não foi só isso. Foi uma semana tão louca, mas tão louca, que a gente viu o Saban se aposentando de Alabama. Verdade, esqueci até disso. E no dia seguinte, Bill Belichick saindo do Patriots. Demitido não foi oficialmente, que foi acordo, né, das duas partes. Mas foi tão louco que a gente tem talvez o maior vencedor do college e talvez o maior vencedor da NFL, praticamente no mesmo dia, saindo, deixando seus times. É insano pensar, porque assim, tantos nomes bons, eu acho que eu nunca tinha visto, tantos treinadores bons, com currículos bons, livre no mercado, né? Você falou do Harbaugh, sim, o Harbaugh ele tem interesse em voltar à NFL, só que também não é certo que seja Chargers. O Chargers já pediu a entrevista, mas ainda tem outras franquias que talvez possam ser que interessem para ele. E o Fernando falou, né, lembrou do Vrabel, que para mim acho que essa foi a mais surpresa de todas desses nomes da lista. Talvez não tanto quanto o Carroll também, ninguém entendeu o que aconteceu, que ele saiu como treinador, mas ainda continua na franquia, como talvez um consultor, não sei. Aí você falou dos Falcons, né, o Chargers já tinha mandado o Staley embora, o Raiders já tinha mandado o McDaniels durante a temporada, e o Panthers também já tinha mandado o Frank Reich durante a temporada. E o Ron Rivera, essa era a única certeza que a gente tinha que ir embora. E talvez a maior surpresa de todas foi o Bears não ter mandado o Eberflus embora. Também ninguém entendeu isso. Eu acho que talvez agora fosse a hora de você aproveitar que você tem tantos treinadores de calibre aí no mercado e tentar uma mudança, mas não. Você fica com o cara, manda toda a equipe ofensiva do cara embora, mandou coordenador ofensivo, treinador de quarterback, de wide receiver, de running back, mandou todo mundo embora, como se a culpa não fosse treinador. Mas tudo bem. E sim, tem muita coisa que a gente pode conversar. O Patriots já tem um treinador, né? Só para entenderem o que aconteceu. Na NFL você tem uma exceção para não entrar nas regras de você fazer as entrevistas, né? De você passar essa etapa. Quando você assina um contrato com algum coordenador ou algum outro assistente, se no contrato você coloca uma cláusula de substituto ou de sucessor, você pode ativar essa cláusula. Já aconteceu em outras gerações e aconteceu agora com o Mayo, né? O Patriots assinou um contrato temporada passada com o Mayo e colocou, né, no contrato dele essa cláusula de sucessor. Então, pelo fato de ele já estar sob contrato e o contrato já prevê a promoção, por isso que o Patriots não precisou conduzir toda essa entrevista e já conseguiu só efetivar o seu treinador, e hoje já é isso. E vocês lembraram
do McCarthy, mas também não é só o McCarthy que pode cair em Dallas. A gente tem também o Sirianni que pode cair em Filadélfia, dependendo do que acontecer hoje. Não seria nenhuma surpresa o Filadélfia perder e o Sirianni cair. Então, assim, além disso, são coisas mais bizarras ainda. E tem, por fim, mais uma última notícia que eu tinha lido uns dias atrás, que também é outra que vai fechar com a cereja do bolo, que o Andy Reid pode se aposentar. Então, é uma geração que está praticamente se mudando tudo. E aí, vamos conversar, deixar o Fernando falar, a gente faz essa nossa brincadeira aí de palpitar para onde vai, quem vai, os fits. É isso aí, porque o Fernandão estudou muito essa tarde. Então vai lá, Fernandão. Não, eu estudei muito, mas nós já estamos com 45 minutos de episódio e eu tenho aqui umas 8, 9 perguntas para poder fazer. Eu não vou fazer essas 9 perguntas não, porque senão a gente não vai conseguir nem assistir o jogo das 10h30, porque vamos ficar aqui muito tempo. Mas bem lembrado, inclusive. Bem lembrado, porque pegar, tá rolando o jogo dos Bills agora, né? No meio de um monte de neve, né? Um jogo que, sei lá, se era para acontecer. Esse jogo tinha que acontecer 8 horas da manhã, talvez, porque, sei lá, se também faria diferença, né? Porque eu vi imagens de anteontem, era de fato impossível. Eu vi imagens de ontem, completamente impossível. Hoje eu não vi nada ainda, mas eu não acho que tenha mudado assim coisas absurdas para ser possível jogar uma partida. Deve ter lá 30 centímetros de neve, pelo menos, em cima do campo, que é um negócio fora do comum. Mas eu vou pegar nessa esteira aqui dos técnicos que foram mandados embora e vou fazer perguntas sobre os times que foram eliminados e o que a gente pode pensar desses times para frente, né? Continuando aí na esteira do Dallas Cowboys, o McCarthy é o cara para seguir em Dallas e seguindo, não só ele, o que dá na cabeça do Dak Prescott durante os playoffs, que o cara definitivamente não consegue jogar. Ontem, interceptações, ontem não, né, no domingo, né, porque isso vai entrar na terça-feira, então, interceptações, várias quase interceptações. O que é esse Dallas, que parecia ser um time que ia chegar com bem mais força essa pós-temporada? Acho que tem sido assim sempre, mas nessa agora, na reta final de temporada regular, foi um time que se consolidou muito, arrancando, né, a divisão lá de Filadélfia, que Filadélfia estava desfilando durante a temporada inteira, mas nas últimas semanas o time desandou absurdamente, né? Foram 5 derrotas em 5 jogos, perdendo para Giants, perdendo para Arizona Cardinals, perdendo para times nada a ver. Vocês até falaram da possibilidade do Sirianni ser mandado embora se hoje perder. É difícil perder para Tampa, mas para quem perdeu para Cardinals e para Giants, né, impossível, né? O que vai ser esse Dallas para frente? Bom, começa que você tem Jerry Jones lá. Então, enquanto tiver Jerry Jones lá, eu acho difícil desse Dallas ir para algum outro lugar. Porque já é comprovado que ele não é um bom GM. Estava na hora já de ele terceirizar essa parte. E não sei o que vai acontecer. A culpa é do McCarthy? Não. Para mim, não é. A culpa é de quem? Eu acho que não tem culpado. É um jogo que acontece. É aquele jogo que, de repente, você não está bem e você perde. Qual que foi a diferença? Era o jogo do playoff. Dallas fez uma campanha em casa invicta, ganhando com folga, né? O Quinn tinha uma defesa fantástica, tanto que ele é um dos cotados por conta para ser substituto lá em Seattle. É um jogo que a defesa não encaixou e o ataque não rendeu o que esperava. A culpa é do Dak? Também não, porque a primeira interceptação dele, o jogo já estava 21. Não fez tanta diferença. Diferente do jogo do Browns, por exemplo, onde o Flacco com 2 pick-six seguidas, ali você perdeu o jogo. O jogo de Dallas já estava perdido quando o Dak lançou a interceptação. Então, para mim, eu não ponho na conta dele essa derrota. Para mim, foi uma derrota coletiva. Não tem um único culpado. E eu, particularmente, não mudaria nada. Eu acho que é um time que evoluiu bastante comparado com a temporada passada e evoluiu na própria temporada. Que era um time que tomou uma surra do Philadelphia no começo e a gente falou, Dallas não ganha de ninguém. Aí foi lá e devolveu a surra.
né, em Filadélfia. Então, eu acho que encaixou e foi só um azar que aconteceu em Dallas. Eu acho que é por aí, Fernando. E eu acho que é bom vocês começarem a ter medo do tio Bill para lá. Sim. A verdade é essa. Porque essa Hoje- defesa de Dallas é muito boa e o deck tem qualidade sim. Essa Hoje- seria a minha pergunta complementar. Tio Bill pode ser uma figura em Dallas? Se você for olhar, Fernandão, a lista dos times que estão ou já efetivamente sem treinador ou com possibilidade de mandar embora, muitos times me preocupam, porque assim, são times que talvez é uma peça ou outra, um encaixe ou outro para você ser um contender. Você pega Seattle. Seattle é um time competitivo. Tudo bem que não é o melhor fit, a gente não imagina o Bill Belichick lá, mas por que não? Você pega Titans, é outro time que é competitivo, tem as peças necessárias, né? Talvez falte um quarterback ali, você se afirmar, mas não é tão difícil assim de você encaixar esse time. Você vê o Falcons, é outro time que está cheio de talento, né? Talvez também precise de um quarterback, você consegue fazer algum movimento aí no draft. E aí você pega o Raiders, é outro time que também tem talento. Aí você vê o Chargers, que o Clay falou do Harbour. Imagina o Bill Belichick lá no Chargers. Já tem uma defesa forte, já tem um quarterback. Então, assim, são vários fits que você começa a pensar, você fala, cara, ferrou. Ele vai para lá, é mais 20 anos ali dominando. Você pega a mesma coisa, Cowboys, você pega a mesma coisa, Eagles. Eu acho que a única exceção desses times todos, para mim, seria o Panthers. Eu acho que é o único time que, se chegar lá, não teria muito o que fazer logo de cara. Mas todos os outros times, até o próprio Commanders, é um time que também já está bem encaixado. São times muito competitivos. São times que, diferente de temporadas passadas, que você pensar, esse time é horrível, perde para todo mundo. Não, o único time assim era o Panthers. Todos os outros times brigavam todos os jogos. Era questão de detalhes, ou ali um field goal errado, ou uma decisão questionável, mas não é por falta de talento. Não foram os últimos porque eram os piores em questão de talento. Foi uma questão de sorte, de azar, desses detalhes. Então, para mim, qualquer lugar que o Bill Belichick for parar de todos esses aí, para mim é um perigo, não só para mim, mas para a liga inteira. Ele tem total capacidade de levar qualquer franquia a pelo menos aí ser um contender. Se for ganhar, aí é outra história, mas virar contender, com certeza. Eu tinha até um palpite aqui, que eu soltei o palpite para vocês no chat, mas depois eu me toquei. Tipo, eu falei assim, puto, o Browns tomou a sova do Texans, mas tomou a sova com o Flaco, né? E o Stefanski ainda é um bom técnico, mas eu teria medo... É cotado para ser o treinador do ano. Como é que você vai mandar um cara desse embora? Exatamente. É por isso que eu depois falei assim, não faz sentido. Mas o tio Bill também no Browns seria um puta no negócio e seria uma puta reviravolta, né? Porque ele voltaria pro Browns. Seria uma história de tanto. Mas Dallas com ele é bem interessante mesmo, Fernandão. Eu acho que é uma aposta legalzinha. Já que vocês falaram de Cleveland Browns, falar dos dois QBs. Deshaun Watson, se no futuro vai ser o cara para de fato conduzir os Browns para algum lugar. E se o Joe Flacco conseguiu pelo menos se garantir na próxima temporada, não sei se como um backup, não sei se como algum titular aí de um time meio capenga. Como é que vocês veem esses dois caras para frente? O Flaco é o ex-jogador em atividade, né? É isso. E ele provou que é mesmo, né? Ele saiu da aposentadoria para jogar um pouquinho aí. A gente sabe que isso não costuma dar muito certo. E o Deshaun Watson acabou. Deshaun Watson acabou antes mesmo dele pisar no gramado de volta pelo Browns, entendeu? Para mim foi a pior merda que esse time fez. Podia ter arrumado a casa, aproveitar para arrumar a casa decentemente. Foram atrás de um cara de caráter totalmente duvidoso, que provou não ser muito agregador ali no elenco também. E para mim acabou para ele. Acabou mesmo. Ele se ferrou bonito. Eu tô com o Clay. O Flaco, para mim, ele é um bom backup. Não mais do que isso. Ele não é a solução de nenhum time. Ele é um cara que talvez seja interessante você ter no elenco, ou você tendo alguém propenso a lesões, ou você tendo algum calouro que precisa de algumas orientações, mas não acho que ele retorna para Cleveland, porque
qual que vai ser o mecanismo? Você tem o Watson lá sobre o contrato, sobre um cap pesado, você não tem o que fazer, ele vai ter que estar no elenco. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar ele no banco depois de 2 jogos para pôr o Flaco? Eu não sei se é a solução. Então, eu não acho que é nenhum nem outro. Né? E o Watson, é o que o Cleo falou, é a mesma coisa do Trevor Bauer. Deveria nem estar nessa liga. Vocês falaram aí do Flaco ser um cara para ir para um time talvez com quarterback que se lesione com frequência, ou então com um cara mais novo. Carolina pode ser um destino para o Flaco, vocês acham? Eu acho que poderia, mas não vai ser. A gente tem ali um proprietário que é talvez o pior proprietário das 30 franquias que tem, que é um cara extremamente com ego, que interfere no dia a dia. E eu não vejo ele fazendo esse movimento, porque você investiu alto do Bryce Young. Você tem que tentar fazer funcionar e não colocar mais pressão nesse moleque. Se você trazer o Flaco hoje como reserva, você vai estar pondo pressão nesse moleque do tipo, a gente está aqui trazendo um cara que de repente levou o Browns nos playoffs. Tudo bem que da mesma forma que levou, afundou, mas eu não acho que é o movimento certo, Fernando. Eu não faria isso não, e não acho nem que o dono faria isso. Fernando, posso interromper as suas perguntas só para falar um negócio? Porque eu acho que tem uma pessoa que merece mais crédito que qualquer outra coisa. Até agora a gente não falou, que é o nosso CJ Stroud, né? A tomar no cu o que esse moleque tá jogando, né, Luquiba? Cara, eu não posso falar dele porque eu sou mega suspeito. Eu me apaixonei já por esse moleque faz tempo, e eu venho falando dele aí sempre, né, e que bom que tá jogando, porque ele para mim foi uma grata surpresa, né? Ninguém contava com isso. Era engraçado que a certeza era que era o Bryce Young, e aí falavam que o Richardson ia ser o steal da temporada, tal, e ninguém se falou do Stroud. Aí quando o Texans pegou o Stroud na 2, todo mundo falou, fez besteira, né? O Indiana caiu com o cara certo. Mas, com todo respeito, o Richard se machucou cedo, mostrou que tem potencial, mas, cara, o que o Stroud fez essa temporada não é normal, não é comum. Você pega Mahomes, você pega o Trevor Lawrence, você pega o Hurts, você pega o Herbert, você pega todos esses quarterbacks hoje e você compara a primeira temporada deles com a do Stroud. Você vê que o nível do Stroud que jogou é muito superior a deles. E jogando num time novo, com um treinador novo, sem muitas estrelas. Então, assim, é muito mérito, né? Não só ele, quanto o Will Anderson, né? Porque o Texans tem hoje o rookie ofensivo e o rookie defensivo do ano. Então, assim, isso mostra que os caras acertaram a mão no draft geral, e eu torço para que esse time vá para o Super Bowl. Mas... Vai lá, Fernandão, pode então, voltar. peraí, não, eu vou aproveitar então que você trouxe, porque eu estava fazendo perguntas só dos times que tinham sido eliminados, mas já que você falou do Stroud aí e da juventude, dele ser o potencial, talvez ser o rookie ofensivo da temporada, assim, me chamou muita atenção a maturidade dele e do Love, né? Os dois jogaram muito, né? O Love lá pelo Green Bay, jogando contra Dallas, lá em Dallas, e o CJ Stroud também no jogo contra quem Texas jogou? Browns. Isso, a surra, né, que foi em cima do Browns. Tudo bem que teve aqueles 2 momentos ali de loucura do Flaco que fez com que o jogo desandasse muito, mas estava ouvindo a transmissão, né? 158.3 é o rating máximo que um quarterback pode chegar na partida, e ele chegou a 157.2. O cara foi quase perfeito num jogo de playoff, né? Então, assim, de fato, surpreendente a maturidade com que esses 2 moleques jogaram. E aí, então, falando agora de Houston, que vai pegar os Ravens, que tem um Lamar Jackson amadurecido também, pensando um pouco na temporada de 2019, né, quando o Tennessee Titans acabou surpreendendo um Ravens que era o melhor time até então de temporada regular naquele 2019, com o Lamar Jackson ainda muito corredor, pouco passador, é um cara que evoluiu muito, né, no passe, isso é reconhecido. CJ Stroud pode ser uma criptonita para esse Ravens do Lamar Jackson?
Eu não sei responder isso aí não, Luquiba, porque pra mim, acho que o time mais completo ainda é o Ravens. E a defesa do Ravens é bem diferente da defesa do Browns. A defesa do Ravens é muito mais completa, eu acho. É uma das melhores da liga. Só que é complicado, porque o Stroud tá jogando muito também. E aí, um dia bom dele também, ferrou, né? Só para te corrigir, a defesa do Browns é a melhor da liga. Então, assim, ele fez isso na melhor defesa da liga. Tudo bem que a defesa do Browns estava desfalcada, mas por que não? Eu acho que a maior resposta é essa, por que não? Se a Kryptonita não, a Kryptonita não vai ser, mas, cara, a gente está falando de um esporte extremamente competitivo, um esporte onde nada é garantido, onde que de longe o melhor não ganha, né? Para mim, eu acho que se você pegar as 4 ligas, só não é pior do que a NHL. Eu acho que a NHL que tem mais zebras, mas a NFL tem mais zebras do que a NBA e do que a MLB. Pegar um dia bom ou um dia ruim de peças fundamentais e o estrago está feito. Eu não acho que é o que a tendência a acontecer, né? Mas eu acho que é possível, Fernandão. É possível acontecer. Eu acho que eu estaria mais otimista se o Tank Dell tivesse saudável. Como o Tank Dell está machucado, eu acho que isso aleijou muito o ataque do Texans. Porque, assim, eu fiquei surpreso no jogo que eu assisti lá. Eu peguei o Texans e o Buccaneers lá em Houston, e a calma que o Stroud jogava, assim, se olhava, honestamente, eu recordava ali Tom Brady jogando, do tipo, cara, tá tranquilo, passe aqui, passe ali, sem se apressar, sem fazer, sabe, leituras precipitadas, sem querer forçar nada, simplesmente fazendo na época eles falavam do Ice lá, do Tom Ice. Então eu vejo bastante o Stroud nesse caminho e eu acho que pode ganhar. Não vai, mas eu acho que pode. Não vai, mas eu acho que pode. Eu gostei disso aí, viu? Fernando, tem mais perguntas para nós? A última agora é do time que caiu para cima. O meu querido Los Angeles Rams, que nessa temporada nada se esperava do time e foi para os playoffs, né, com uma reta final de temporada regular bastante boa. Uma vitória no último jogo, tudo bem, contra um 49ers que não estava pensando mais em muita coisa naquela altura do campeonato, mas que serviu para consolidar a passagem do time para os playoffs. E ontem não fosse um começo de jogo muito bom dos Lions, talvez as coisas tivessem ficado mais difíceis para os Lions. Lembrando, né, que os Lions conseguiu ganhar um jogo com 3 pontos apenas no segundo tempo, né? Isso mostra muito que os Rams não conseguiram jogar no primeiro tempo, que os Lions conseguiram fazer no primeiro tempo. Rams tem um pouco mais de esperança para o futuro, ou isso foi só um rio que passou na vida de Los Angeles e nunca mais volta? Eu não quero nem destacar o Rams, tá? Eu quero falar da primeira vitória em 32 anos aí do Lions. Eu acho que essa é muito mais legal. Isso é muito mais legal de falar. E o mais legal de falar disso também foi o Eminem mandando uma mensagem pro Stafford falando, cara, eu já fiz rima por você. Não fode a gente aqui em Detroit. Isso foi maravilhoso, cara. Isso foi maravilhoso. E deu Lions, entendeu? 32 anos, a primeira vitória. Ah, não, eu tô muito emocionado. Foda-se o Rams, Fernandão. É isso que eu tenho para falar. Vai lá. Bom, Fernandão, eu acho que todos os times têm posições bem diferentes. Eu acho que a posição hoje do Rams é uma posição muito privilegiada, porque era um time que ninguém cotava que fosse ter uma campanha positiva. Todo mundo falava que talvez fosse um time de 5 vitórias e entrar naquele bolo ali que a grande maioria entrou. E o Rams simplesmente conseguiu montar um time competitivo com escolhas medianas, né? Porque você não tinha as principais escolhas em trocas, né? Então, você achou ali o Kyren Williams, você achou o Puka Nacua, você achou outros jogadores, né? Então, acho que esse trabalho também foi fantástico, tanto da diretoria quanto do McVay. E agora você tem o Rams com escolhas e você tem o Rams com cap, coisa que há muito tempo não tinha. Então, assim, eu fico com medo do que pode acontecer,
porque o McVay é um dos treinadores, talvez, que mais tenha poder em atrair free agents, do tipo, pô, vem jogar para mim. E aí você tem teto e você tem escolhas. Então, eu acho assim, eu se eu fosse você, eu estaria bem otimista, Fernando, porque eu acho que o futuro ali do Rams é bem, bem glorioso. E falando do Lions também, é outra história. Eu até mandei ontem no grupo, que foda ver Texans e Lions ganhando. Para mim são as duas melhores histórias aí. Eu espero que seja o Super Bowl. Imagina que foda, Texans e Lions no Super Bowl. Só para poder render glórias aqui ao camisa 16, né, Jared Goff, eu não conhecia um Lions que tivesse feito o que esse Lions aqui fez. Desde quando eu acompanho NFL, é só time medíocre, tomando saraivada de todo mundo, campanha negativa em cima de campanha negativa. E ontem, pelo menos, não tem na NFL as faltas dos dois times se anulam, né? Ontem não tinha lei do ex, porque a lei do ex se anulava, então estava tudo certo ontem. Não, e o mais engraçado de tudo é que, assim, quando o Lions contratou o Campbell, todo mundo caiu de pau em cima, falando, ele é fanfarrão. Pior contratação. A gente falou aqui ainda. Não, eu defendi o Campbell porque eu gostei muito do que ele fez no Dolphins. Então, assim, para mim, eu achava que talvez fosse da liga. Mas outra decisão muito questionável, você tem o draft com a escolha, 12ª escolha geral, você drafta o Gibbs, tendo o Swift no seu time e acabando de contratar o Montgomery. Todo mundo caiu de pau também, falando, para que você vai gastar no Gibbs? E o Gibbs foi uma peça fundamental na campanha, né? Então, tem que parabenizar. Também a escolha do Laporta, todo mundo questionou por que o Laporta, sendo que talvez tinham tight ends melhores do que ele disponível naquele momento. E o Lions falou, não, esses são os nossos jogadores, e de fato mostrou que tudo se encaixou esse ano, e aí palmas para todo mundo, né, e reconhecimento aí nos nossos erros aí também. Puta campanha, né? Campanha muito boa mesmo do Lions. Eu ia pedir para vocês darem uma sapecada aqui, chutar quem vocês acham que passa e tudo mais. Só que a gente tem ainda muitos jogos a confirmar. Não dá nem para brincar com isso ainda. O único jogo que a gente tem confirmado é que Green Bay vai até Santa Clara. Só isso que temos confirmado. De resto, não sabemos quem Texas enfrenta, não sabemos quem Lions enfrenta. É mais fácil falar o Super Bowl, o palpite de Super Bowl. Eu acho que é mais simples. Eu também acho, mas é que aí dá pra gente falar do palpite do Super Bowl na semana que vem. Eu acho que fica melhor. Aí a gente pode jogar essa semana que vem e explorar um pouco mais isso. Acabou agora, eu acho. Eu acho que agora a gente pode ir para as dicas. E Luquiba, eu trouxe farofa. Então eu espero que você tenha trazido algo interessante para nós, tá bom? Vou chamar as dicas aqui. Eu tô com o meu dever de casa de trazer farofa agora, Luquiba. Você trouxe alguma coisa? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não assisti. Eu não assisti. Eu não assisti muita coisa, porque esse nosso recesso, eu simplesmente quase que me divorciei da Jo, porque eu fiquei assistindo América desde o começo ao fim, e ela falou que não aguentava mais eu escutar, porque aproveitei para assistir a novela América, né, que tá lá no Globo Show, no Globoplay. Globo Show foi ótimo. E aí, assim, era um atrás do outro, era 3, 4 episódios por dia, e aí a Jo olhava e falava, quando que acaba essa porcaria? Então, eu aproveitei o recesso para fazer isso. E aí, o tempinho que eu tive de sobra, eu assisti a sua dica, né, All in Buttersley Building, acho que não fiquei. O que eu assisti ontem no cinema, que talvez não tenha nada a ver com esporte, mas a mensagem central do filme, eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme infantil, é filme da Disney, é musical, aquela história toda, mas a mensagem do filme é foda. É o Wish, exatamente. Então acho que talvez essa possa ser a dica séria, né? Não tem a ver com esporte, mas vale a pena assistir. Não sei quando vai estar na Disney Plus, então eu não vou colocar essa dica, a gente deixa para quando ela estiver no Disney Plus, fechado? Vai no cinema, cara. Levanta, vai lá no cinema, assista, sai de casa. É assim, gente. 2024 está começando. Deixa eu ver, tem uma mensagem no chat aqui, não sei o que vocês me mandaram.
Fernandão trouxe uma coisinha. Ah, Fernandão, então, por favor, traga a coisinha que você trouxe. Traga a coisinha que você trouxe, é ótimo. Vai lá. Eu tô há 2 meses fora de casa e há 1 mês aqui em Minas, então esses diminutivos entram muito na minha fala, né? Porque aqui em Minas a gente fala muito coisinha, pequenininho, bonitinho, não sei o quê. Então, uma coisinha, aproveitando a data, né? A gente começou o episódio de hoje falando, né, do 15 de janeiro de 2024, mas falando do 15 de janeiro de 1929, né? Data que a gente celebra o aniversário do Martin Luther King, e eu acho que é importante, se você já viu, reveja, quem não viu, veja, não só veja, mas como também leia um pouco sobre essa história, sobre o filme chamado Selma, que conta a história da marcha da cidade de Selma até Montgomery, né, que é a capital do Alabama. Selma e Montgomery são cidades do Alabama, Montgomery é a capital do estado do Alabama. E a marcha conduzida por Martin Luther King, né, ainda naquela esteira da luta pelos direitos civis, da luta contra o racismo. Em 1965, bastante importante e agitado, né, a marcha reivindicava a garantia do direito de voto para a população afro-americana, né, afro-estadunidense, e acabou culminando com a aprovação da lei do voto para todo o cidadão estadunidense, inclusive os afro-estadunidenses. Então, muito importante, porque também mostra, né, claro, a história central é a marcha e tudo que envolveu, mas também fala muito sobre as tensões vividas pelo Martin Luther King, junto com a família dele, né, com as constantes ameaças de morte, não à toa, né, ele depois acaba sendo assassinado no 4 de abril de 68, quando ele estava ali descansando na varanda de um hotel. 1965, que marca também um ano depois em que o Martin Luther King recebe o Prêmio Nobel da Paz, né, o ser humano mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. E vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre a vida dessa figura relevantíssima, né, como eu disse, né, de toda a humanidade da história, mas sobretudo do século passado. Está entre as figuras mais importantes, sem dúvida alguma, porque inspirou os Estados Unidos a se manterem na luta contra o racismo, e continua sendo até hoje inspiração para seguir lutando contra o racismo, né? Porque infelizmente isso é uma pecha que não finda, não acaba, e a gente tem que continuar lutando e aí celebrando a memória e a luta dessas figuras importantíssimas, né? A gente tem o Martin Luther King muito claramente um ativista e que influencia uma série de pessoas, inclusive no esporte, né? Nós estamos falando de Muhammad Ali, nós estamos falando de Kareem Abdul-Jabbar, nós estamos falando do Russell, lá do Boston Celtics, nós estamos falando de Jack Robinson, que também são todos esses caras que vêm sendo influenciados pela figura do Martin Luther King, mas não só ele, né? Malcolm X, uma vertente um pouco mais radical, né? Diferente do pensamento do Martin Luther King, que se fundamentava muito em cima do que o Mahatma Gandhi propôs como uma luta, né? Não violência, da desobediência civil e tudo mais, mas influencia Malcolm X, influencia Angela Davis e tantas outras figuras importantes nessa luta contra o racismo, que deve ser perene, deve ser constante. Mesmo se um dia disserem que o racismo acabou, a gente tem que continuar lutando contra o racismo, porque essa desgraça, se der chance, ela volta. Pois é. Bela fala, Fernandão. Inclusive, acho que também tem um ponto aí nessa história toda do feriado. TH show é foda, tá vendo? Vocês precisam me dar um espaço, e aí eu fico falando um monte de coisa aqui. Demorou muito para todos os estados americanos adotarem o feriado, né? 44 estados vão adotar só lá em 89 o feriado, 20 e poucos anos depois. E o mais interessante também é um Super Bowl que chegou a ser cancelado no Arizona, passado para a Califórnia, por conta,
como um boicote à cidade por não ter aprovado o feriado e tudo mais. Então, muito interessante, muitas histórias envolvendo aí o dia. Se quiserem, procurem. Patrãozinho, você está falando aí do feriado, né? Feriado que foi instituído em 1983, um feriado nacional, por uma figura conturbada e até polêmica, né? Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos, republicano, e ele é o cara que decreta o dia de Martin Luther King. E eu contei todos os milagres, mas eu contei o santo, mas eu contei onde você pode assistir os milagres do santo, né? Lá no Prime Video, é lá que você pode assistir. Selma, está lá disponível. Boa, eu vou colocar lá depois. Gente, 2024, ano novo, vida nova, ainda dá para falar feliz ano novo para todo mundo, entendeu? E eu venho aqui com um seriado, uma comédia romântica muito legal, no meu estilo farofa, de deixar essas dicas farofadas, entendeu? Mas com uma mensagem bacana sobre amores, paixões, vidas e coisas boas que podem acontecer na sua vida. Todo mundo merece uma segunda chance. Tem um seriadinho na Netflix que chama Love. É incrível. É um casal basicamente disfuncional, mas é muito bacana. É muito legal, assistam. Então, assim, imaginem, personifiquem aí o nerd, não na minha figura, por favor, apesar de ter cara de nerd, mas não... Quem vai... Fudeu, né? Já fudeu. Você com barba já se descaracterizou. Obrigado. Então tá bom. Ótimo. Mas, enfim, assistam Love, então vejam lá o nerd personificado, o cara puro de coração e tudo mais, personificado ali no Gus, e a Mickey, uma menina muito doida, e como esses dois se encontram e como na diferença eles conseguem construir algo muito bacana. É legal da gente não ver um negócio muito maniqueísta, então os dois com os defeitos muito escrachados, os dois com qualidades também muito escrachadas, e como a relação deles acontece. É muito bacana. Então fica aí Love para vocês como a minha dica farofa, mais uma dica gostosinha. Cada episódio aí tem 39, 40 minutos, rapidinho. Tá na terceira temporada. Eu não terminei de assistir a terceira temporada ainda, eu tô no 7º episódio da terceira temporada. Em breve deve acabar, e eu não sei se tem quarta temporada ou não, se vai sair, mas enfim. Assistam, porque até onde eu assisti vale muito a pena. Vai arrancar risada, vai ter cena que vocês vão chorar, vai ter de tudo. É uma bela de uma série de comédia romântica maravilhosa, e pastelão também. E fica a mensagem de amor aí para 2024. Vocês amam, né, Fernandão? Foi muito ano de desgraça, e a gente precisa começar a resgatar. Amar é bom, não é? Só o amor e o povo salvam. Então é isso, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê agora toda segunda-feira, nossa, aqui. E vocês nos ouvem toda quarta-feira no YouTube, no Spotify, no Deezer, Pocket Cast, Google Podcast, Apple Podcast, a porra toda. Onde você quiser nos ouvir, você ouvirá. Mas se for no YouTube, a gente prefere. Dá um like, faz tudo mais lá. Beijo grande para todos e tchau.